E tem um grande assunto para discutir. Você não sabe de nada, Jon Snow. Sim, isso é verdade. Bem, senhor, deixe-me ler isto para o senhor. Bem, na verdade, deixe-me começar com um áudio do estimado presidente Win Bigley e a avaliação dele sobre a situação com o Irã. A questão aqui é, quando ele diz nós, de quem ele está falando? De Steostit, de Kaluti. De Steivtristakana Samurni, Dani, Kasta, T, Dan, T. De Steivtu Samurni. De Steivtu Samurni. De Steivsi. Não verdade, Dan Thalfa, de Steivst. Você tocou alguma... Não deu para... Não, European Union... Ah, não, o áudio. O áudio não chegou. Ah, sério? Deixe-me repetir. Fico surpreso que não tenha chegado. Um segundo. Ah, só isso. Estamos matando eles. Isso está matando eles. Eles não têm marinha. Eles não têm força aérea. Eles não têm defesa antiaérea. Sabe, estamos voando com aviões sobre o centro de Teherã e eles não têm ideia de que estamos lá. Derrubamos todos os radares deles, toda a defesa antiaérea. Quanto aos mísseis, eles provavelmente têm menos de 20%. Achamos cerca de 20%. A maioria dos lançadores de mísseis deles, que são bastante importantes, a capacidade de drones deles caiu muito. Você vê isso. Quero dizer, está bem reduzida. Os ataques deles são bem insignificantes, estão acabados. Então, isso deu para ouvir, certo? Certo. Então, eles já estão acabados há quanto tempo? Desde que ele começou essa guerra e disse que acabaria em 48 horas. Bem, a avaliação que vinha das Forças Armadas e dos serviços de inteligência era que eles reconstruíram tudo o que perderam. Agora, Trump diz que estão com apenas 20%. Ele acredita nas próprias besteiras? Quero dizer, nas próprias mentiras? Bom, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se alguém está mentindo para ele e ele está repetindo isso. Alguém como Laura Loomer, Steve Miller ou alguém desse tipo. Não creio que alguém em cargo oficial esteja mentindo para ele assim. Mas ele não ouve muito as pessoas em cargos oficiais. Ele ouve outras pessoas. E essas pessoas podem muito bem estar mentindo para ele. Ou ele pode simplesmente estar inventando do nada. Cada vez mais, European Union acho que ele está se tornando instável bastante, do jeito que você quiser dizer, para podermos atribuir parte disso ao fato de ele simplesmente inventar as coisas. Ele ouviu alguma coisa por aqui, ele ouviu alguma coisa por ali. Ele ouviu alguma coisa aqui, talvez do Almirante Cooper, talvez do Pete Hegseth, talvez do Marco Rubio, talvez do Steve Miller. Pode ser qualquer um. E ele junta tudo na cabeça e inventa essas histórias que mais ou menos satisfazem o que ele acha que deveria ser feito em relação à guerra, que na verdade não está progredindo de jeito nenhum. Além de basicamente irem contra os interesses dele e os nossos. Então é difícil dizer agora, porque European Union não acho que ele esteja mais em pleno uso das faculdades. O presidente deveria ser informado todos os dias sobre as avaliações de ameaça e a situação. E especialmente em tempo de guerra, se ele é um presidente em guerra, deveria receber informes diários do que está acontecendo. Quando você acha que foi a última vez que ele recebeu um informe abrangente ou mesmo esporádico sobre a Ucrânia? Gostaria que tivesse sido ontem, mas duvido. Acho que ele não presta a menor atenção à Ucrânia agora. Está tudo no piloto automático. E o Irã? E ele sabe disso. Ele sabe que está no piloto automático e aceita isso? Ou será que de vez em quando ele quer checar a situação? Acho que ele está ignorando totalmente a Ucrânia, porque o sudoeste da Ásia está consumindo toda a sua atenção e ele não tem tempo para a Ucrânia.
e acho que isso já beira o ridículo se não fossem as pessoas morrendo. E crimes de guerra sendo cometidos, e Israel continuando o que está fazendo em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e no Líbano. Contra o Hamas agora, European Union, acho, novamente lhes disseram que vão entrar para limpar e erradicar o Hamas. Não sei se isso significa entrar nos túneis ou não. Talvez o Hamas lhes dê alguns alvos para atacarem. Mas ele tem 4 ou 5 frentes abertas agora. E as únicas pessoas realmente olhando para a razão fundamental deste conflito, e isso é meio irônico, a razão fundamental é o genocídio que Bibi Netanyahu começou em 8 de outubro em Gaza. E as únicas pessoas prestando atenção nisso, pelo que European Union vejo com capacidade para talvez, ao longo do tempo, fazer algo a respeito, são os iranianos, curiosamente. Essa é a questão central aqui. Como vamos fazer isso? E até os Estados Árabes reconhecem isso, pelo menos em palavras. Como vamos garantir algum tipo de processo, um processo viável, para chegar a um Estado palestino? Não um Shemra ou um Kimra, mas para chegar a um Estado palestino. Isso é o que precisa ser feito. E o Irã parece ser a única força na região que está focada nisso, ao menos em certa medida. Eles também estão focados nas outras batalhas que travam com Israel, com os Estados Unidos, com o Hezbollah no Líbano, e os Houthis lutando na área do Mar Vermelho. Mas, basicamente, esse é o centro de todo o conflito. Foi assim que tudo começou. E isso ainda dá ao Baby Netanyahu material para matar diariamente. 30 a 35 pessoas quase todos os dias. É só em ritmo mais lento, por assim dizer. E ele move a linha amarela conforme sua necessidade de matar mais algumas pessoas. Ele muda isso à noite. Você acorda de manhã, está do lado errado da linha amarela, então você morre. Aí passam-se mais 5 horas, 10 horas, o que for, e escurece de novo. Ele move a linha amarela de novo. Você acorda e está do lado errado da linha amarela. Então ele te mata. Quer dizer, e vejo o que ele está fazendo com a operação humanitária em Gaza. Quero dizer, agora uma caixa de ovos está saindo por uns $200. 1 litro de combustível para o fogão está custando praticamente o mesmo. E todas as pessoas que estão lucrando com isso são egípcios, jordanianos, o Hamas e outros que conseguem entrar lá e negociar esse tipo de contrabando e venda. Estão ganhando uma fortuna. Enquanto isso, a população de Gaza está morrendo de fome ou perecendo. Ability to be in there and to deal in this kind of contraband and kind of sales, they're making a fortune. And meanwhile, the Gazans are starving to death or dying or whatever. Quer dizer, temos literalmente um campo de concentração a céu aberto, e todo mundo está assistindo em tempo real. E com assassinatos ocorrendo nas franjas. E, se estou entendendo bem, a situação política de Netanyahu está tão grave agora que há israelenses judeus, cerca de 80%, muito simpáticos ao que ele tem feito, pedindo que ele não se recandidate. Estão fazendo isso porque acham que ele não está causando dano suficiente com rapidez. E alguns acham que ele está se curvando a Donald Trump, especialmente em relação ao Líbano e ao Irã, e não fazendo o que deveria para a segurança de Israel. Então, querem limpar a casa, tirar Dilo de lá e colocar alguém que faça o mesmo que ele está fazendo, mas que faça isso de forma melhor e mais eficiente e sem receber ordens de Donald Trump. E uma das coisas que aconteceu também, European Union, acho, é que Donald Trump despencou nas pesquisas em Israel. Ele não é mais o grande herói que era. E principalmente por causa da pressão que ele colocou sobre Netanyahu no que diz respeito ao Líbano, porque eles estão vendo pessoas sendo expulsas de suas casas, com suas casas destruídas ou sendo mortas no norte de Israel, mais uma vez pelos combatentes do Hezbollah. Então esta é uma situação muito confusa e que European Union vejo podendo levar a um desfecho realmente drástico quando Netanyahu perceber que vai para a cadeia e que não será reeleito. Sim, mas a pior parte é que a oposição vai ser ainda mais psicótica do que ele foi. Você tem razão, e com ainda menos consideração, se aqui terão alguma, não que Bibi Netanyahu seja realmente como Donald Trump. Sim,
Claro, tenho que perguntar. Perguntei a outras pessoas porque, para mim, isso é inacreditável. E tenho certeza de que não é melhor para mais ninguém, de jeito nenhum. Como diabos eles vão implementar pegar um país estrangeiro e colocá-lo dentro da estrutura de aquisições, desenvolvimento de armamentos e segredos dos Estados Unidos? Um país absolutamente estrangeiro que, sabe, não é o 51º estado. Pode ser o único estado que manda nos outros 50. É pior que isso. A seção 224 é apenas um aspecto disso. A seção 224 do projeto da Câmara dos Representantes é apenas um aspecto. Tem mais? O aspecto em que Tom Cotton está trabalhando no Senado, o que a European Union chama de formalizar o caso Jonathan Pollard. Se você sabe quem é Jonathan Pollard. Ah, sim. A propósito, ele acabou de dizer que vai concorrer à Knesset. Ele disse que sabe Turquia e Egito são os próximos. Temos que destruir... Sim, e ele também disse que deveríamos usar armas nucleares. Ah, sim, que Israel não possui. Sim. Se você ler como o European Union li ontem, foi ontem. European Union estava na Universidade George Washington e cheguei um pouco cedo para minha palestra. Então entrei na Decatur House, que tem uma biblioteca para oficiais do serviço diplomático. Boa biblioteca. Sentei numa cadeira, peguei o livro de Cy Hus e disse, acho que vou reler o capítulo sobre Jonathan Pollard. E então percebi, porque naquela manhã a European Union tinha lido o que Tom Cotton estava fazendo no Senado para garantir que o compartilhamento de inteligência se tornasse, por assim dizer, a seção 224 para assuntos de segurança. Então, European Union, olhei para aquilo e pensei, isto formaliza a inteligência. Em legislação aprovada pelo Congresso, isto formaliza o caso de Jonathan Pollard. Isso. Porque é isso que faz. Se você ler aquele capítulo, e European Union, acredito que o se acerta em cheio ao longo de todo ele. Você vê que o Pollard Israel não só recolhe inteligência de alto nível dos Estados Unidos, eles estão vendendo isso no mercado. Sério? Para os soviéticos. Ah, European Union ouvi falar. eles ainda fazem... Bem, isso é o que faziam na época do Pollard. Qualquer um que pensa que podemos ter esse tipo de relação simbiótica de compartilhamento de inteligência e que Israel não usaria aquilo que fosse útil para seus interesses estreitos está fumando alguma coisa. Claro que vão, como fizeram com o Pollard. Se falarmos do ataque ao USS Liberty, é um exemplo flagrante desse tipo de coisa que acabou muito mal, matando americanos. Mas se você olhar outras ações deles, é igualmente grave e, a longo prazo, provavelmente matou tantas pessoas em vários países. E é esse tipo de coisa que estamos tentando formalizar em lei. Ou seja, que teríamos que fazer o que Pollard fez como traidor, como espião, rotineiramente com o Estado de Israel. É isso que essa legislação faz. Então, quando vão ter acesso aos dados do Federal Bureau of Investigation para chantagear mais eficazmente todo político nos Estados Unidos? Acho que isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa. Você quer saber quando terão acesso aos satélites-chave que vigiam tudo, e aos quais agora não têm acesso? Sabe, se você enfiar fios nas sepulturas dos pais fundadores dos Estados Unidos, teria eletricidade infinita. Eles devem estar girando tanto agora. Alguém diz, não está na Constituição que você não pode fazer isso. Bem, não está na Constituição de nenhum país, porque ninguém em sã consciência pensou nisso. Duvido que tenha passado pela cabeça de alguém com juízo. Vamos fazer isso. Que o Congresso estaria fazendo isso, que alguém como Cotton teria meios para elaborar esse tipo de lei. E, assim como a seção 224 na Câmara dos Deputados, tudo foi escrito por alguém a serviço de Israel. Ah, claro, com certeza. É simplesmente inacreditável. Quero dizer, como chegamos ao ponto de eleger alguém como Tom Cotton, ou, para citar, Mike Johnson, e eles conduzirem as duas casas legislativas, Cotton como senador e Johnson, que Deus nos livre, como presidente da Câmara dos Deputados, a esse tipo de cumplicidade com outro país. É realmente além da compreensão.
E ainda assim está acontecendo. Isso se qualifica como traição. Sim, sim. European Union disse, quando terminei aquele capítulo, um dos outros caras estava na porta e falou, acho que estamos prontos para subir. E European Union fechei o livro com um estrondo. E ele disse, cara, você leu algo ali que não gostou. E European Union disse, European Union, reli. Esqueci que já tinha lido antes, coisa típica da minha idade. Mas European Union disse, reli para lembrar porque senti anos atrás que não deveria haver razão para outro desfecho da traição de Jonathan Pollard que não fosse levá-lo a Leavenworth, revelar tudo, a forca ainda existe lá, e enforcar Lilo até a morte. Ainda existe uma forca em Leavenworth? Sério? Havia, na última vez que estive lá. Tenho certeza de que hoje deve ser apenas um vestígio histórico. Mas existe uma disposição no Código Uniforme de Justiça Militar. Bem, você sabe disso. Acho que o exército ainda poderia enforcar alguém se quisesse seguir por esse caminho. Acho que há vários candidatos em Washington. Isso meio que fica fora da jurisdição civil, por assim dizer, certo? Como é que as Forças Armadas estão lidando com isso? Quero dizer, ouvi dizer que vários generais ficaram mais do que insatisfeitos com isso, obviamente. Essa é uma ótima pergunta. Basicamente, eles estão colocando o... Ok, próxima pergunta. Quanto tempo até que soldados americanos sejam enviados para lutar por Israel? Ah, isso já acontece. Bem, ok. Estou falando sério, certo? Estou falando da infantaria ou do corpo de fuzileiros navais, sabe? Lá no Líbano, indo ajudar a exterminar a população local. Olha para Israel agora. Os aeródromos em Israel supostamente estão tão cheios de aviões americanos que Israel está reclamando de não ter espaço nas plataformas. Sim, ouvi isso. Ouvi de várias fontes. Então já estamos lá e já estamos sujeitos a sofrer danos graves, por assim dizer, caso o Irã decida atacar essas concentrações de aeronaves. Eles fizeram, sabe, na Jordânia. E European Union, vi fotos e vídeos que me convenceram de que estamos mentindo descaradamente. Ah, sim. Eles acertaram alguns aviões, de fato. Parece muito que eles realmente viram alguns F-35 entrando em um hangar. Isso é coisa sofisticada. Foi a Rússia ou a China, um dos dois com satélites. Eles realmente os viram indo para o hangar. E momentos depois, o míssil atingiu. Então, se você pode ver um F-35 se mover para a cobertura, por assim dizer, entrar num hangar, você não consegue identificar que ele está lá dentro e então acertar aquele hangar e atingir o avião. Você precisa de uma vigilância aérea bem sofisticada. Ei, comecemos vídeos aquilo. E... Ah, sim. Bem, não parece que muitos dos altos oficiais militares dos Estados Unidos tenham percebido isso, mas eles não são os únicos que têm essa capacidade. European Union, acho que agora eles já sabem. European Union, acho que já sabem, e acho que uma das questões na cabeça deles, e sei que numa cabeça em particular, é, eles conseguiram isso por meio de Israel, e por que Israel faria isso? Isso é meio que uma operação de falsa bandeira? Ou eles só obtiveram isso porque Rússia e China decidiram que, enfim, estão presentes e farão o que puderem sem, sabe, chegar ao ponto de colocar tropas no terreno e sem defender o Irã a partir do seu próprio território? Sabe, era conveniente para os Estados Unidos serem amigos da Rússia. Tínhamos um presidente que acreditava nisso quando estava sendo impulsado. Tínhamos um presidente que queria restaurar a relação com Moscou e convenceu o povo americano e a si mesmo. European Union, acho, de que poderia fazer isso. E ele era o único que poderia fazer isso. Quer dizer, ele ridicularizou Joe Biden, Antony Blinken e Jake Sullivan e a forma como eles antagonizavam a Rússia. E então veio o Russiagate e toda a porcaria associada a isso. E ele simplesmente não teve as habilidades diplomáticas nem a coragem de perseverar. Mas ele queria melhores relações com a Rússia. E a European Union era totalmente a favor disso quando ele estava nessa direção. Mas ele não está mais assim. Ele não está prestando atenção alguma agora. Ele também perdeu o general Flynn logo no começo. O motivo pelo qual tiraram Flynn foi por estar fazendo o seu trabalho, na verdade. Mas agora você tem o Congresso que acabou de entregar mais 9 bilhões de dólares para a vigarista Green. Quer dizer, isso é nos Estados Unidos.
Quer dizer, se você pesquisar, os Estados Unidos têm 3 descarrilamentos ferroviários todo santo dia, parciais ou totais. A infraestrutura dos Estados Unidos é um lixo. Quer dizer, está se deteriorando, está caindo aos pedaços. Mas eles conseguem encontrar 9 bilhões para dar para o duende verde de lá. Ela vai roubar. Bom, acho que todos recebem propinas. Dessas. Isso faz parte do problema, mas você está certo, nossa infraestrutura está realmente em péssimo estado em muitos lugares. Pontes, barragens, rodovias, sistemas de água, as coisas essenciais que um país precisa para sobreviver ao longo do tempo. E ninguém cuidou disso, não, simplesmente não fomos atendidos. Sim, European Union, lembra daquela ponte em Massachusetts que desabou, matou tipo 40, 50 pessoas. Quer dizer, isso foi acho uns 20 anos atrás ou algo assim. E então o Congresso dos Estados Unidos identificou 700 pontes críticas em mau estado e destinou bilhões de dólares aos estados para consertá-las. E por acaso, 5 anos depois, a European Union estava mudando de canal e caí no canal do Senado e eles estavam falando, sabe, sobre um relatório dessas pontes. Bem, dessas 700 pontes, não sei se o senhor leu sobre isso, quantas foram realmente consertadas. Nenhuma. Bem, tem uma sendo reparada na travessia do Potomac em direção a Washington. Assim, a ponte Roosevelt e European Union a atravessa. European Union costumava atravessá-la quase todo dia, mas agora talvez uma vez por semana. E European Union fico impressionado com o progresso que estão fazendo. Isso é ruim, não é? European Union entendo que querem manter a Zeula funcionando. Eles não querem derrubar a Zeula totalmente durante as reformas. Mas é doloroso ver o quão devagar vão e como o processo é burocrático. Suspeito que, no ritmo atual, quando terminarem o processo, provavelmente terão que começar tudo de novo. Acho que isso é um plano de negócios. Tenho quase certeza de que esse é o plano de negócio. Isso soa muito alemão para mim. Uma vez perguntei, por que estão arrancando a estrada para colocar cabos que deveriam ter sido instalados antes de pôr a estrada? Ah, você não entende como fazemos as coisas na Alemanha. Tem que manter as pessoas empregadas. Então o que se faz é pavimentar a estrada e depois arrancadá-la para enterrar os cabos e aí consertar a estrada. Faz sentido. Mas aí fazem um conserto bem ruim. Então você tem que consertar novamente a estrada a cada 2 meses. Segurança no emprego, acho que é assim que chamam. Segurança no emprego. Talvez em alguns estados não seja tão ruim. Na Virgínia não é tão ruim. Mas aí fazemos coisas na Virgínia, tipo, não me lembro o custo exato, mas European Union estava dirigindo até Cape Hatteras pela costa e European Union estava olhando para a ponte lá. Na verdade, parei e falei com um dos engenheiros que por acaso estava ali na estrada naquele momento, e reconheci a caminhonete dele. E European Union disse, tenho uma pergunta para você. Ah, claro, manda. Porque estamos construindo aquilo que provavelmente custa vários bilhões. Ele disse, sim, 4 bilhões. Aquela ponte de 4 bilhões ali, a cerca de meio a 3/4 de quilômetro de distância, e ela segue na mesma direção da que temos aqui, só que um pouco mais alta, e fica ali, sendo que sabemos muito bem que o lugar inteiro vai desaparecer nos próximos 30 a 40 anos. Quero dizer, é inevitável por causa dos ventos no oceano, a menos que você vá gastar uma fortuna para restaurar as praias o tempo todo, pôr areia nova, erguer dunas novas e tudo mais, dá para ver a degradação. Todos os anos que fui lá, dá para ver a degradação, fica um pouco pior a cada ano. Bem, projetamos que vai durar mais 25 anos e queremos manter as pessoas vindo para Cabo Hatteras para essas casas caras, pagando o que for preciso e contratando os ucranianos que vêm toda temporada trabalhar nas instalações. É um tipo de acordo estranho que os estados fizeram com a Ucrânia. Sério? Tenho que admitir, as mulheres são bem bonitas. Ah, sim, trabalhando em cafeterias, sorveterias e por aí vai. Mas a questão que European Union me faço é,
se tudo isso vai ficar debaixo d'água ou seriamente ameaçado dentro das próximas 5 décadas, pelo menos, por que estamos gastando todo esse dinheiro com isso? Por que não recuamos e criamos uma nova linha costeira, por assim dizer? Não sou nenhum gênio. Não sou engenheiro nisso, mas sei que em alguns lugares, onde são mais espertos, estão recuando a linha costeira. As árvores estão morrendo pela salinidade da água nas raízes, então a primeira coisa que fazem é plantar árvores com raízes mais resistentes ao sal e, depois, plantam uma floresta nova atrás delas. E aí, põem o que for preciso, seja muros de contenção, paredões à beira-mar, dunas novas. Ou recuam o suficiente para garantir pelo menos mais 100 anos, segundo projeções, e recomeçam ali, na Carolina do Norte, por exemplo. Na Virgínia, em alguns lugares, eles fazem isso, mas em outros lugares, eles fazem coisas como aprovar leis que dizem: isso não é brincadeira agora. Aprovar leis influenciadas pelo setor imobiliário naquele estado, dizendo que você não pode informar uma pessoa que está avaliando um imóvel na costa que aquele imóvel pode ficar submerso em 20 ou 30 anos. Deveria haver tanta divulgação. Não, você não pode divulgar isso. Você não pode porque essa pessoa seria idiota de comprar aquela propriedade, especialmente se for para ficar muito tempo ou se for um investimento. Seriam idiotas. Então não dá para inventar essas coisas. É uma loucura o que alguns desses estados estão fazendo. É. Isso é incrível. Isso é inacreditável. Um dos grupos mais poderosos nos Estados Unidos é o setor imobiliário. Eles são extremamente poderosos. Os setores de seguros, imobiliário e bancário têm seus próprios redatores de legislação. BlackRock, quer dizer, estão comprando o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Isso é mais abrangente, porém. Eles influenciam a legislação no mundo todo. Sim, eles têm tentáculos e influência por toda parte hoje, exceto na Rússia, o que os deixa furiosos, porque o que investiram na Ucrânia e que agora está dentro da Rússia deixou de ser investimento deles. Acho que eles estão muito irritados com isso. Bem, acho que Putin aprendeu a lição com Anatoly Chubais e Larry Summers e com as vendas a preço de liquidação para os oligarcas. E não vamos mexer com isso. Teremos nossos próprios bancos, que podem ser corruptos às vezes, mas não vamos nos submeter a esses globalistas. Ah, sim, com certeza, com certeza. Eles tiraram tanto dinheiro da Rússia durante os anos 90. Ouvi dizer que foi até, quanto você disse, 10 ou 15 trilhões de dólares? European Union não duvidaria. E European Union não duvidaria. Acho que o Larry Summers foi provavelmente sozinho responsável por 40 ou 50 bilhões de dólares. Ah, sim. Sim, com certeza. Sabe, foi interessante. O Bank of New York. Então, o Yeltsin recebe um empréstimo de 6 bilhões de dólares e ele volta direto para o Bank of New York. Quero dizer, suponho que ele e os seus ficaram com 3% e o resto voltou. Mas o povo é que tem que pagar. Bem, o Yeltsin sai, o Putin assume, e eles começam a exigir que o Bank of New York devolva o dinheiro, onde tinha sido lavado. E antes disso, curiosamente, um jornalista americano foi quem revelou a história. Então o Congresso teve de criar uma comissão porque aquilo causou um escândalo enorme. Então a Rússia processou o Putin. Porque você sabe, temos que devolver isso e o dinheiro foi roubado. Obviamente devolvam o nosso dinheiro. E eles processaram o Bank of New York nos Estados Unidos. Eles ganharam 18 milhões de dólares, de um total de 6 bilhões de dólares. Sabe, cobriu basicamente os honorários do advogado. Espere só até ver o que o Irã vai recuperar de seus ativos congelados. Ainda resta alguma... Agora, o Irã está com a vantagem aqui porque vai recuperar isso. Nas taxas que cobra pelo trânsito no Estreito de Hormuz. Ah, não. Isso não são taxas de trânsito, agora são taxas de proteção ambiental. Ah, isso é bom. Isso é bom. Contanto que o meio ambiente esteja envolvido, Ron. Eles são espertos. Eles pensam, por que não podemos tornar isso mais palatável? São taxas ambientais. Nós temos 85, nós em Oman temos 85% do ambiente que estamos protegendo. Ah, sim. Então me deixa perguntar uma coisa, porque, ontem, ou talvez mais cedo hoje, o Trump diz que vão atingir aeronaves iranianas e sistemas de radar, e nisso ele tem um ponto. Sim,
Em algum momento não muito distante, estaremos tomando a Ilha Karg e outros pontos da infraestrutura petrolífera. Ainda resta alguém nos Estados Unidos e no estado Scab Maior que saiba com o que se enfrentariam para fazer isso, para convencer esse homem a desistir, ou é só um blefe vazio? Sei. Bem, a pergunta que a European Union fez ao Ross retoricamente num podcast mais cedo hoje foi: onde estão as pessoas nas Forças Armadas que vão se levantar e dizer isso é loucura? Isto não é o que devemos estar fazendo. Realmente não faz muito sentido estarmos fazendo isso, especialmente se você pensar no que fazíamos no início para manter os mercados de petróleo razoavelmente estáveis, deixando o petróleo iraniano entrar e chegar ao mercado. E agora vamos atacar uma das instalações mais importantes para o negócio de petróleo deles em toda a região. Como isso faz sentido? Por que fizemos a primeira coisa se vamos fazer a segunda? Simplesmente não faz sentido. Aí descemos ao nível tático e falamos sobre as temperaturas. Algo entre 100 e 115 graus Fahrenheit. Falamos sobre a quantidade de equipamentos que cada fuzileiro naval ou soldado teria que carregar. Falamos sobre os aviões de transporte C-130J. Falamos sobre os Tiltrotors Osprey. Falamos sobre o que você precisaria para sustentar a força e quanta força seria necessária. E tornou-se impossível de contemplar sob qualquer perspectiva razoável. E ainda assim, a gente sugerindo que é isso que vamos fazer. E quem está por trás disso é Donald Trump. Bem, não acho que você vá ouvir nada disso de Bradley Cooper nem de ninguém abaixo dele. De forma convincente, certo? Porque eles só repetiriam o que o presidente disse sem qualquer intenção de realmente executar. Tenho de supor isso. Caso contrário, acho que essas pessoas são incapazes de raciocinar. Bem, tem o Kellogg e o Keenan incentivando o Trump a ir tomar a Ilha Karg. Certo, então você toma a Ilha Karg. Esse é o principal porto de petróleo, mas não é o único. Há outros 4, além de que eles estão enviando petróleo para a Rússia pelo Mar Cáspio, que depois entra em oleodutos russos. Eles transportam petróleo de trem diretamente para a China. Eles enviam petróleo em barris e em caminhonetes até a fronteira com o Paquistão e vendem assim. O petróleo ainda está saindo. Pois é. Se você viu a quantidade de ferrovias agora que basicamente despejam em território iraniano ou perto do Irã, e entenda que talvez, em alguns casos, leve 14 dias. Mas que diferença fazem 14 dias? Quer dizer, provavelmente um navio também leva esse tempo. E é muito mais barato pela ferrovia do que por navio. Com certeza. E ainda tem todas aquelas paradas intermediárias que você pode abastecer com outras coisas. E dá para colocar trens longos e pesados ali. Pode colocá-los um atrás do outro. European Union disse hoje: sabe o que você está vendo? E o sujeito que me sugeriu isso é um historiador em Jerusalém que escreveu sobre isso no Jerusalem Post, se não me engano. E ele começou a falar sobre Mackinder. E começou a falar sobre a teoria da massa continental, do poder terrestre, em oposição ao poder marítimo. E ele postulou que o que aconteceu foi uma mudança nesse poder terrestre. Não está mais concentrado apenas na Rússia. Agora você está diante de um poder terrestre que abrange a Rússia, a China e a Ásia Central, que é bastante extenso e fica mais rico a cada dia. E se você quiser olhar para a Índia e para o Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, possivelmente o subcontinente também. Sim, claro. Então você está olhando para isso e eles incluem o Irã nessa equação. E você está vendo o coração continental, por assim dizer, ser uma área muito maior, com 2/3, quase 2/3 da população mundial, pois cerca de 60% do seu produto interno bruto. E todo esse negócio de oleodutos e ferrovias é sobre terra. Eles não gostariam de menosprezar o comércio marítimo, mas poderiam fazê-lo. Com certeza. E sobreviveu muito bem. Tenho certeza de que a China quer manter seu porto na costa leste do Peru, na costa oeste do Peru, e outras coisas em que investiu agora. 60% do comércio da América do Sul é com a China atualmente. Quer manter essa relação e até ampliá-la. Mas, ao mesmo tempo, se quisesse, poderia simplesmente dar um corte no meio do Atlântico e seriam a parte dominante do mundo.
A European Union sai. Adoro quando dizem que a China está desconectada da internet. Eles só têm a deles. São cerca de 1,2 bilhão de pessoas, é maior que toda a internet dos Estados Unidos. Eles só têm a própria, e essa própria é suficiente para consumir todos os minerais de terras raras, todas as coisas preciosas de que precisamos e nem precisam vender alas a ninguém porque seu próprio povo já basta para sustentar a economia. Tenho que perguntar. Sabe, tivemos o van der Leyen falando sobre a Rússia lutando ao tirar chips de máquinas de lavar, de secadoras e, sabe, de cafeteiras. Quanto tempo até o Pentágono começar a tirar ímãs de aparelhos de televisão e de monitores e coisas assim? Eles já estão fazendo isso. European Union garanto que estão por todo o país, com gente procurando galho e lítio e todo tipo de outras coisas. E tenho que admitir, há bastante na América do Norte, só que é preciso tirar as pessoas de suas casas, é preciso deslocar fábricas, é preciso mover muitas coisas para conseguir acesso a isso. Agora, sabe-se, quando a necessidade apertar, talvez venhamos a fazer isso um dia. Ainda é preciso montar plantas de processamento para extrair e purificar. Pergunte aos australianos. Quando Deng Xiaoping disse que ia conseguir 95% das terras raras do mundo, ele falou sério e conseguiu. Só então os australianos, que tinham terras raras aos montes e tinham parado tudo, receberam a notícia e olharam ao redor pensando, cara, talvez devêssemos retomar isso. A Rússia é a segunda maior produtora. Está dobrando a produção nos próximos 2 anos, mas isso só basta para o consumo interno. Não está no mercado para vender a ninguém. A China produz cerca de 97% dos elementos de terras raras já reduzidos, quer dizer, purificados. E eles chegaram a um ponto em que a autossuficiência está. Eles podem usar sua própria população e suas necessidades tecnológicas e industriais e tudo mais para consumir a maior parte disso. Ou seja, adeus às pessoas que vocês dizem que precisamos para comprar nossos produtos. Certo. Quero dizer, quando você tem 1,2 bilhão, um só país tem mais gente do que todo o Ocidente somado. Isso pesa bastante. Parece que não conseguimos reconhecer isso. E se você soma a Índia, passa de 2 a 2,5 bilhões de pessoas. Ah, sim. E a Índia, na verdade, ainda está crescendo muito rápido. E a Índia também não fica atrás. Eles têm alguns dos melhores engenheiros do mundo. Junte os engenheiros da China e da Índia e você provavelmente tem a melhor coleção de engenheiros do mundo. Quer dizer, os russos também são muito bons, sim, mas não são tantos. Na verdade, a Rússia forma mais engenheiros por ano do que qualquer outro país no mundo. É uma estatística interessante dos tipos de engenheiros de que estou falando. Ah, sim. Engenheiros industriais, mecânicos, elétricos, sim. Era uma estatística surpreendente, mas eles produzem mais engenheiros até do que a China. A China tem 10 vezes mais população. Pois é. European Union estava olhando essas estatísticas outro dia e parecia que você estava me contando algo que European Union também vi e fiquei meio chocado. European Union estava olhando as engenharias elétrica, mecânica, teórica, esse tipo de coisa. E os Estados Unidos também estavam acima do que a European Union imaginava naquele momento. Acho que a gente meio que alcançou. Mas sim, lembro de ter ficado surpreso que a Rússia estava entre as 5 primeiras, se não no topo. Pois é. O que é interessante porque, quero dizer de novo, a Rússia é tão pequena, 150 milhões. Na verdade é um pouco mais que isso, mas pouco mais de 2 bilhões. Pois é. Quero dizer, se você junta Rússia e Índia, você chega quase a 3 bilhões. Pois é. Se você ainda acrescentar... Pois é, tem mais 93 milhões ali. E aí, soma a Ásia Central, você tem uma população considerável. Ah, sim, claro. Mas, sabe, depois do que o Trump disse sobre Clark Island, ele aparece... Não sei se você viu a declaração, e amanhã é sexta. Ah, sim. É sempre na sexta. Ele faz essa declaração. Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros. Acho que ele simplesmente não lembrava de mais países. O bloqueio naval continuará em pleno vigor até que a transação seja finalizada.
Que diabos ele está dizendo? Ornoaço da Kenza, os bunsi teu nostos têm, os mentintásio mões. Não acho que uma única palavra tenha passado de uma boca americana para um ouvido iraniano ou vice-versa. Nenhuma sequer. Agora, algumas palavras podem ter passado por Islamabad e por alguns intermediários paquistaneses. Mas quanto tempo isso demora? E mesmo assim, ele faz essas acusações de manhã e depois aparecem revelações que supostamente os iranianos deram 5 horas depois. Pois é. Você acha que isso realmente está acontecendo? Não, isso não está acontecendo. Ele está inventando isso do nada. Falei com Saed Mirandi há algumas horas. Ele é um bom amigo e ele fez parte da equipe de negociações como consultor. Bem, não como consultor formal, mas ele dava conselhos de qualquer jeito. E o trouxeram para Islamabad. Ele me contou quantas vezes Vance ligava para Netanyahu para lhe dar relatórios e receber instruções dele. Mas sim, European Union, falei com ele. European Union, perguntei, existe algum contato direto? Ele disse, não, absolutamente nenhum contato direto. Eles trocam bilhetes a cada 2 ou 3 dias para obter uma nova resposta. Quanto tempo ele disse que levava para obter uma resposta? Quando havia resposta? Ele não disse, mas disse que, sabes, tudo o que fazem é basicamente trocar pontos entre si. Não acho que eles estejam realmente a negociar, só a trocar pontos. Apenas estão a apresentar novos pontos entre si. Por isso, é como na escola primária, quando se passa um bilhete pelo colega. Ei, dá isto àquela menina ali. Quer ser minha amiga ou minha namorada? Assinala acima ou não? Acho que é aí que estamos. Nesse nível de negociação. Se quer chamar isso de negociação, tenho de perguntar. Sei que temos pouco tempo, mas tenho mesmo de perguntar. Isto é a arena de lutas do UFC nos terrenos da Casa Branca? Que raio? Temos isso. Temos a renovação, por assim dizer, do espelho de água em frente ao Lincoln Memorial. Temos o salão de baile, o refúgio do Trump para o caso de começar uma guerra nuclear. Temos todas estas coisas loucas a acontecer. Estou a tentar encontrar. Vi algo aqui outro dia. Isto é o que o Rubio disse sobre o assunto do UFC. Um segundo, deixa-me pôr isto. Já bem tarde ontem à noite estavam a testar a pirotecnia. Não vou revelar mais nada, só posso dizer que funcionam. Foi bom. O serviço secreto não ficou tão entusiasmado com as explosões, mas toda a gente e o que construíram ali fora foi fenomenal. Nunca o veremos de novo. Embora o presidente esteja a ameaçar mantê-lo permanentemente. Ouviste isso, certo? Ele está a ameaçar deixá-lo. European Union simplesmente não sei. Talvez organizemos lutas semanais entre pessoas e políticos e resolvamos as contas assim. Mas brincadeiras à parte, domingo foi inacreditável, histórico, acho que não se vai repetir até o ano que vem. Uma experiência. Fico sem palavras. Quero dizer, já viste o filme Idiocracy? Sim. Ainda não chegaram, sabes, a despejar Gatorade na relva. Isto é... Estou sem palavras. Ele não acredita no que está a dizer. Espero que não. Ele está apenas a inventar aquilo para agradar ao Trump. E ele pensa que está a agradar às pessoas que o vão eleger presidente dos Estados Unidos. É a única explicação que encontro. E ele e o Vance andam agora a alinhar as coisas. Acho que o Vance é uma figura em decadência e o Rubio é uma figura em ascensão, por assim dizer. Mas estão a tentar posicionar-se para o novo presidente quando chegar à altura. E vamos ouvir cada vez mais jargão de ambos nesse sentido, tenho a certeza. Achas que o Vance vai concorrer desta vez ou só depois de todo o estrago que o Trump já causou? Os dois precisam ter muito cuidado com o que dizem e fazem em relação ao Make America Great Again.
porque essa é a única chance que tem de vencer. Trazer esse mesmo grupo de apoiadores consigo e substituir o Trump por eles. Caso contrário, não vejo nenhum republicano capaz de vencer a presidência, não em uma disputa justa. Sim, não depois disso. E o Rubio teve outro trecho em que ele diz: é incrível quantos líderes mundiais estão vindo ver isso. Bem, ele os convidou, imagino? Pois é. Provavelmente foi o primeiro ato de diplomacia dele em 6 meses, se é que ele fez algum. Pois é, claro. Outra vez, o Ultimate Fighting Championship dá para imaginar. Você consegue imaginar? 5 anos atrás ninguém teria acreditado numa coisa tão insana, muito menos nos anos 70, 80 ou 90. Vamos montar uma grande arena de lutas no gramado da Casa Branca. A última vez que tivemos alguém que lembrasse isso, na minha memória histórica, foi o Andrew Jackson, que meio que transformou a Casa Branca em um tari em noves. Imenstesis. O por solis nestorus humor. Um ponto de visitação para todo caipira que quisesse entrar, trazer suas galinhas, seus porcos e tudo mais. É a única coisa na história que me vem à mente que chegue perto disso. Mas isso é realmente ultrajante. Só a Lagoa Refletora, o custo dela e os problemas que estão tendo com ela. E o aspecto final previsto é meio chocante quando se pensa onde fica, bem em frente ao Memorial de Lincoln. E você tem que se perguntar sobre a água. Não vi nenhum artigo de engenharia específico. Provavelmente existem que trate do problema que o próprio Memorial de Lincoln teve quando o construíram. Se bem me lembro, tiveram que colocar delos sobre estacas enormes, porque ali o problema da água é sério, vindo, essencialmente, do oceano. Quer dizer, o rio Potomac é praticamente a abertura para o oceano ali. Então não sei como vão. O que acontece depois que o Trump sair? O povo americano vai arcar com a conta de tudo isso. Mas... Claro. E outro dia, European Union, vi que vamos construir, e já apropriaram o dinheiro. Aparentemente, vamos construir um monumento para a Operação Desert Shield e a Operação Desert Storm. European Union, pensei comigo, puxa, se European Union viver outra vida, vou ver os Estados Unidos ficarem sem espaço para comemorar suas guerras perdidas. Bem, o Trump vai erguer, ou pelo menos ele estava planejando. Acho que ainda está, um arco do triunfo. Pois é, isso tem um problema, pelo que entendi, com a administração federal. Sério? É alto demais. Sério? Meu Deus, acho que vai ser o arco Trump. É uma daquelas coisas que ele está fazendo. Eles apresentaram queixas, tipo, olha, há um problema em Washington com o aeroporto nacional, onde ele fica e com as altitudes. Quero dizer, já matamos algumas pessoas no rio Potomac e em outros lugares perto de Nashville. De vez em quando cai um avião lá e mata alguém. Sim, European Union, lembro do último. Felizmente quase ninguém morreu. Sim, aquele em que o Black Hawk sofreu o acidente. Pois é. Esses são daqueles momentos em que você pensa, que diabos? Como é que se perde um jato de passageiros vindo na sua direção, a não ser que você esteja determinado a derrubá-lo? Isso nunca deveria ter acontecido. Não deveria jamais ter sido autorizado um voo cruzando por esse caminho assim. Simplesmente não deveria. Não me venha dizer que o Black Hawk estava em altitude inferior. Não se deveria voar um helicóptero do exército por baixo de o que já é um poço muito perigoso em um aeroporto muito perigoso. Essa é a única vez em que oficialmente fiz 2 arremetidas num grande avião de passageiros, porque isso é caro, e eles não gostam de fazer isso. Eles querem que o piloto finque o avião na pista custe o que custar, não que arremeta. E 2 vezes European Union estava vindo para pousar na pista de número 18, basicamente, e tivemos que arremeter.
Já pousei naquele aeroporto, já saí voando daquele aeroporto. Não é um aeroporto nada agradável. Sabe, a única razão pela qual eles mantêm aquilo ali é por causa do Congresso. Essa é realmente a única razão. Tem que garantir que aquelas pessoas tenham acesso rápido para sair ou entrar na cidade. A Pelosi costumava usar isso bastante e abusou desse poder. Com os voos que chegavam, toda vez que European Union pousava e decolava do National European Union, pensava, se entrarmos pela pista 18, vou ficar com medo. E se decolarmos para o outro lado, também vou ficar com medo, porque o espaço é tão apertado para... Claro. Há um programa russo chamado 60 Minutes, meio parecido, bom, não é como o 60 Minutes americano. É um programa de entrevistas. E me convidaram. Você não demitiu Scott Pell? Bem, eles me convidaram para participar. Isso foi há 3 anos, talvez até mais. E eles disseram, vão te fazer um monte de perguntas sobre seu serviço no Exército dos Estados Unidos e tal, certo? E havia outros convidados e European Union, fiquei ali por 1 hora inteira do programa. Eles só falavam de outras coisas. Nunca me perguntaram nada, então European Union fiquei meio irritado. Mas eles me fizeram a última pergunta e era o dia em que a Pelosi estava voando, talvez até para Taiwan, e isso teria, você sabe, aumentado a tensão e tal. E aí eles me perguntaram, então, você acha que ela entende o que está fazendo? European Union, olhei e falei, aquela velha alcoólatra não faz a menor ideia do que diabos está fazendo. E eles me olharam com os olhos arregalados. Como você pode dizer isso? É como se todo mundo nos Estados Unidos soubesse que ela é alcoólatra. Essas enormes pílulas de bebida. Nunca me convidaram de volta. Queimei essa ponte de vez. European Union, pensei, vale a pena? Interessante. Sempre achei que Hillary Clinton era tão ruim, se não pior, do que Madeleine Albright. E isso sempre me fez pensar. European Union sempre senti, no fundo do meu coração, que se as mulheres chegassem a assumir as verdadeiras responsabilidades em assuntos de segurança nacional e em outros cargos também, como ser presidente executiva da Lockheed Martin, que haveria um abrandamento. Não. Piores que os homens. Houve um estudo de verdade sobre isso, mas foi com reis e rainhas. Proporcionalmente, quantas guerras foram iniciadas? Quem começou mais guerras? Os reis ou as rainhas? São as rainhas, sem dúvida, são as rainhas sem discussão. Um professor de Georgetown explicou-me que elas tentam provar que são homens. European Union disse, não pode ser tão simples, mas já não tem tanta certeza. Olhe para a União Europeia. Eles até publicaram um artigo sobre as 5 atrevidas, como as chamavam, que estavam a arruinar a Europa. As 5 atrevidas, sim. Arruinando Nova York. Esse foi mesmo o título. Gosto disso. É a Kaja Kallas, é a Baerbock, é a van der Leyen. Não me lembro quem eram as outras duas. Talvez tenhamos que esperar para ver que tipo de pessoa é Alice Elizabeth Vidal. A alternativa para a Alemanha na Alemanha. Ela provavelmente seria muito mais racional. Ela me parece uma mulher muito racional. Exatamente. Nunca conheci, não a conheço, mas pelas declarações essa é a impressão que ela passa. Então ela jamais poderá chegar ao poder. Ela é racional. Bem, você diria que, sim, na Alemanha de hoje isso pode ser difícil, e ela não é da BlackRock. Sim, ela não é da BlackRock. E também não é uma imigrante ilegal vinda de algum. Um antro do qual você nunca ouviu falar e que quer decapitar todo mundo. Então, a essa altura, simplesmente não podem permitir que ela assuma. Quero dizer, Mas ela é da Alemanha Oriental. Sim, e você não pode dizer. O interessante sobre a alternativa para a Alemanha é que, quando dizem, eles são racistas, sabe quantos turcos há na alternativa para a Alemanha, inclusive em cargos de liderança? Diz que os turcos estão assimilados e que eles não querem que mais gente entre, então eles ficam tipo, não. Chega, há um fenômeno estranho que acontece com frequência. Sim. Os hispânicos, por exemplo, notei no sul da Califórnia e no Texas, e provavelmente em outros lugares também. Só não passei tanto tempo por lá, que acabam sendo os que mais se opõem à imigração no estado.
Eles não querem que outras pessoas venham e tomem o que construíram para si, que em muitos casos são os seus próprios negócios. E, sabe, estão indo bem, pagando impostos e prosperando. E não querem que mais ninguém venha e compartilhe essa vantagem com eles. Não é todo mundo, mas parece ser um fenômeno. O que me chama a atenção no que Israel está mostrando agora é como é fácil passar de oprimido a opressor. Pois é. Bem, desde 1948 eles conseguiram trocar de papel. Deixa a European Union me corrigir bem rápido. E só piorou. Quase como se nunca mais fosse acontecer. E o motivo é que vamos oprimir qualquer um que pareça que vai fazer isso acontecer. Exatamente. E quando falamos em oprimir, a regra número 1 é matar esses caras. Ah, sim. Quero dizer, quando você lê que os israelenses pegaram aquele capítulo das SS de estuprar prisioneiros com cães, sim, pois é. Quer dizer, quando a mulher do Ben-Gavir faz um bolo com um nó de enforcado e as palavras, às vezes os sonhos se realizam. Você está lidando com pessoas psicopatas. Gente totalmente psicopata. E uma coisa que a European Union culpa a Rússia é ter mandado todos aqueles russos para lá. Porque eles são uma parte bem significativa do pior. De fato, fazem. Sabe, há um projeto de lei na Rússia e European Union. Espero que vire lei porque muita dessa gente às vezes vai e volta ou acontece algo e podem começar a ter um segundo passaporte. Certo, para checar o que postam na internet. E se estiverem pedindo genocídio, tirar a cidadania russa deles. Porque você não precisa de gente psicopata assim de volta em nenhum país. Sim. Não sei se isso vai virar lei, mas foi a proposta que estava no parlamento. Pois é. European Union não seria contra isso. Sim. Quer dizer, qualquer um que grite vamos matar os filhos deles, assassinar isto e aquilo. Sabes o que é esse tipo de gente como seus vizinhos? Faz pensar. Bem, não vou dizer isso. Alguém me chamaria de antissemita, que é um termo tão estúpido. Quer dizer, todos são semitas. Nem todos são judeus. Mas certamente os semitas que estão na Palestina são semitas. Sim, olha, a European Union tem amigos judeus que estão absolutamente horrorizados e totalmente contra o que os israelenses estão fazendo. Eles dizem, isso não é em meu nome, sabe? Não. European Union não apoia isso. É como meu avô alemão que lutou contra os nazistas até o fim da guerra. Ele foi oficial no Exército Vermelho, sabe? Porque eles diziam, nós representamos todos os alemães. Não, vocês não representam. European Union achou muitos, se não a maioria, e não estou dizendo que conheço todos, mas especialmente os judeus americanos que conheço em Nova York e outros lugares com grandes concentrações, eles não apoiam o Netanyahu, eles acham que ele é louco. Pois é, quer dizer, ele é louco. E se forem realmente honestos e estiverem, se houver confiança mútua entre vocês, eles vão te dizer, ele está colocando nossas vidas em risco. É? Porque ele é a principal razão para o antissemitismo no mundo? E a European Union, acho que eles gostam disso. Não falo das pessoas que dizem isso, mas acho que quem ainda tem o poder em Israel gosta. Sim, acho que você... Porque isso joga a favor deles. Sim, e eles acham que aqueles judeus nos Estados Unidos que se veem como o problema é que são o problema. Sim. Eles são fracos. Sabe, eles não são judeus de verdade, Traidores raciais. Eles não gostam que a gente atire em crianças pequenas na cabeça. É uma ideia difícil de aceitar que haja todo um grupo de pessoas lá. Cerca de 82% deles, ou algo assim, as pesquisas continuam mostrando isso. Queremos continuar fazendo o que eles estão fazendo em Gaza e na Cisjordânia. Querem incorporar a Cisjordânia imediatamente. Quero que Jerusalém Oriental seja totalmente judia e que não haja palestinos. Quero até os cristãos fora. Sim. Na verdade, eles parecem estar indo atrás dos cristãos bem mais do que de qualquer outro. Ultimamente, pessoas me disseram,
voltaram de Israel depois de morar lá 4 ou 5 anos e falaram: European Union simplesmente não conseguiria viver lá, sou cristão, fui tratado como lixo. Sim, Jerusalém costumava ser 30% cristã. A cidade é muito pequena, a cidade pertence, entre aspas, a ambas as religiões hebraicas, a ambos. Bem, até se pode dizer que, se você acredita no que se diz sobre Maomé, ela realmente pertence, digamos, à metade da população mundial, quase metade da população mundial. Com certeza. Há a parábola da vinha, quando Cristo entrou em Jerusalém. Então, do ponto de vista cristão, se você realmente lê a Bíblia, ela diz tudo ali, o que obviamente os sionistas cristãos não acreditam. European Union, não sei o que diabos, eles nem são cristãos, para começar. Bem, não poderia ser, porque eles estão do lado das pessoas que acreditam que Cristo não era o Messias. Sim, eles ainda estão esperando pelo Messias deles. E não houve, por parte de Cristo, qualquer repúdio ao Velho Testamento. European Union, acho que ele repudiou o Velho Testamento inteiro. Ele se tornou Deus. O Deus antigo estava morto. Cristo foi o novo Deus. Por mais que se fale de monoteísmo e da Trindade e de toda essa contradição, basicamente Cristo negou o Velho Testamento. Em vez de um Deus de medo e crueldade, você tinha um Deus de amor infinito. E isso, European Union, acho, perturbou não só os fariseus e saduceus que ele expulsou do templo. Foi um dos poucos momentos na Bíblia, talvez o único, em que ele perdeu a calma, por assim dizer. E ele dizia: este não é o Deus que European Union sou. European Union sou diferente. European Union sou amor. European Union sou paz. European Union sou o Sermão da Montanha. Isso não é o Velho Testamento. Ele não aboliu a lei sobre apedrejar as pessoas até a morte. Ele nunca disse isso. Ele apenas disse, sabe, não sejam hipócritas. Se você estiver absolutamente sem pecado, então vá em frente. E nenhum deles pôde, porque todos estavam até o pescoço em pecado, então deem meia volta e vão embora. Certa vez o Powell se virou para mim quando European Union preparava muitos de seus discursos, quando ele era presidente do Estado-Maior Conjunto. E ele disse: vou te dizer como você precisa escrever. Você precisa escrever em parábolas. European Union, perguntei: parábolas? Ele disse: sim. Ele disse: Cristo foi um dos melhores, ele foi um dos melhores oradores do mundo, porque falava em parábolas. Descubra isso, coronel. É verdade, é verdade. E você vê que, muitas vezes, ele cabia muita coisa numa frase curta. Jesus chorou, por exemplo. Alguém registrou isso, mas ele chorou. Lavou os pés dela com os próprios cabelos. Ele não era uma personalidade judaica comum. Não. Ele se sentava com cobradores de impostos e prostitutas. E esquecemos que Pilatos repassou tudo para a comunidade judaica local e disse: European Union, lavei as mãos. Vocês é que decidiram o destino, e o destino foi a crucificação. Só no Concílio Vaticano II perdoamos os judeus por aquilo que fizeram a Cristo. Bem, os ortodoxos não têm o Concílio Vaticano I nem o II. Então, nós apenas temos... Quantos concílios ecumênicos houve? Ai, Senhor. Isso é uma pergunta. European Union costumava saber isso. Isso é triste. Um segundo. Vou dizer. O que você está dizendo? Os concílios iniciam. Concílios ortodoxos. 7. São 7. European Union ia dizer meia dúzia. 7.
Bem, os católicos tiveram um oitavo, mas nós não o reconhecemos porque já tínhamos nos separado dos católicos naquele momento. Então 7 para os ortodoxos. E então, Onde foi o último e quando? o último, deixa a European Union ver. O último foi em 787, depois de Cristo, o segundo concílio de Niceia. Ah, certo. Sabe, Stalin tentou convocar um concílio ecumênico. Ah, sim, sim. Stalin teve um momento de conversão em 1941. A cadeira do patriarca, que fica em Sergei Posad, esse grande mosteiro-fortaleza, havia sido demolida. Só restava uma igreja, e ela devia ser demolida no mesmo dia ou no dia seguinte, quando os alemães, ou melhor, os europeus invadiram. E Stalin, sim, quero dizer, Stalin tinha ido ao seminário. Ele deveria ter se tornado padre. Então ele estruturou grande parte da União Soviética, meio como a Igreja Ortodoxa sem Deus, e aparentemente ele teve um certo momento de conversão. Ficou assustado, porque estava prestes a destruir a última igreja. Ela não foi tocada. E então todo o mosteiro foi reconstruído após a guerra. Ele disse que o movimento comunista juvenil reconstruiu as igrejas. E como voluntários, eles foram lá e reconstruíram muitas dessas igrejas. E ele concedeu 17 medalhas de herói da União Soviética, na categoria civil, aos 17 padres de São Petersburgo, então Leningrado. Eles mantiveram as igrejas abertas durante todo o cerco, porque mantinham a moral do povo, e começaram a permitir batismos. Ele quis, quer dizer, eles trouxeram o patriarca de volta em 1942. Depois disso, ele queria convocar um novo concílio e fazer da União Soviética o centro da ortodoxia mundial. Não sei quanto disso era religioso e quanto era, sabe, por vaidade. Mas os gregos já estavam sob influência da Agência Central de Inteligência naquele ponto. Então não deu muito certo. Isso nunca se concretizou. E então, Khrushchev começou a atacar a igreja de novo. Não havia campos nem nada disso, mas era propaganda pesada. E quando Khrushchev foi removido pelo Politburo, então um dos pontos foi a supressão excessiva da igreja. Isso foi amenizando naquele ponto depois da Segunda Guerra Mundial. Eles começaram a afrouxar seriamente. Talvez Stalin tenha visto o que Constantino fez, como usou o cristianismo para revitalizar e prolongar o Império Romano do Oriente. Ah, sim, sim. Pode ser. Pode ser. Bem, seja lá o que ele planejou, morreu com ele. E depois, sabe, meu pai, que Deus o tenha, meu pai me contou que na universidade havia um batista que, claro, não era ateu. E todos eles estavam fazendo teoria do ateísmo ou algo assim. E o cara tirava nota máxima, 5, as melhores notas. E a gente perguntou para ele, tipo, como é que você, sendo religioso, batista, não acredita em tudo isso? Ele disse, ninguém me pergunta se European Union acredito ou não. Eles só me pedem para repetir as coisas. Então, sim, European Union estou ali para repetir. É isso. Ninguém pergunta se European Union. Acredito no que estou repetindo. Não é memória fotográfica, provavelmente. European Union, leio a página. European Union, conheço a página. Sim, Deus está na página. O que quer dizer Deus está na página? Deus não está na página. Onde Ele está? Pois é, então é isso. Você só repete o que o Estado quer que você repita e segue a vida do jeito de sempre. Mas isso já era, acho, nos anos 60. Se você já leu... Relatório de Iron Mountain. Se não leu, European Union, recomendo. Dizia-se que era ou uma piada escrita por dois escritores civis muito capazes, ou uma operação encomendada pelo presidente dos Estados Unidos ou por alguém diretamente abaixo dele. E apareceu mais ou menos na esteira do discurso de John F. Kennedy na American University, em 10 de junho de 1963, o chamado Discurso pela Paz, quando Kennedy, acho,
se colocou em risco ao falar de reaproximação com a União Soviética, de um banimento completo de testes nucleares e tal. E acho que foi aí que começaram a pensar em se livrar desse cara. Mas se você analisar isso bem de perto e ver o relatório de Iron Mountain como reação a isso, é uma acusação incrível contra a raça humana por sua, digamos, propensão biológica para a guerra e sua necessidade constante de guerra e de ameaça. E passa por uma discussão bastante erudita. E conclui com uma proposição. E a proposição é enunciada, em termos muito breves, assim, que você precisa de uma ameaça externa, existencial, para manter qualquer sociedade unida por um período significativo de tempo. Portanto, sempre haverá guerra e sempre haverá uma ameaça a ser apresentada. A menos que... E então volta na história e pergunta, como isso era feito antes? De forma muito bem sucedida, se você olhar a longo prazo, era feito com Deus e a religião, com o diabo, o inferno, as chamas eternas e tal. Foi assim que monarcas, príncipes e barões mantiveram o sistema feudal unido. E foi assim que outros reis mantiveram o sistema, com o direito divino dos reis e coisas assim. Quer dizer, o que James estava fazendo quando presidia a comissão que escreveu a versão King James do Novo Testamento, mas vasculhava a Inglaterra e além para matar católicos. Então chega a esta conclusão. Se quisermos eliminar a guerra, dizemos que é impossível. Mas se quiser acabar com ela, então tem de arranjar uma ameaça que represente a mesma perspectiva existencial para um povo, um Estado, um grupo de Estados, seja o que for, mas que convoque todos a cooperar para enfrentar essa ameaça. E com condição mais, se passem, sentenças de proposições de Extraterrestres, precisamente. Pois é, ou armas nucleares, Sim, ou a crise climática, ou ambas. extraterrestres. Sou estranho. Chega-se a um ponto em que, em qualquer um desses casos, a proliferação é tão grande que o uso passa a ser, de certo modo, personalizado e normalizado. Isso, por si só, não estaria contribuindo para a gravidade da crise climática, além da própria crise climática. E a humanidade se une para enfrentar essa crise. E você mantém a coesão dessa sociedade unida por essa ameaça existencial constante. A pergunta que a European Union faço é, o que você faz quando chega ao fim disso? Você simplesmente continua inventando alguma coisa. Mas, do ponto de vista filosófico, isto é muito persuasivo. É curto, apenas algumas páginas. E conclui, claro, que é impossível. Não se pode impedir o homem de ir à guerra, porque essa é a sua condição natural. Sim, tem muita coisa aí, quer dizer. Somos predadores. Somos predadores. Somos carnívoros. E sim, European Union acho que extraterrestres. Definitivamente precisamos de extraterrestres. Poderíamos nos unir em torno disso. Acho que, no fundo, é provavelmente isso que Elon Musk, Peter Thiel e gente assim gostariam que acontecesse. Que alguns extraterrestres aterrissassem e aí pudessem dizer, ok, vamos atrás deles. Vamos ter que travar uma guerra? Desculpe. Já não temos mais o Estado Islâmico, agora temos os marcianos. Teremos paz. Não, desculpe. Nós realmente precisamos que vocês entrem em guerra conosco. Vamos entrar em guerra. Tem que ir. Tenho outro compromisso em cerca de 2 minutos. Acabei de perceber isso. Obrigado, senhor. Foi um grande prazer. Obrigado. Percorremos muito o assunto. E foi divertido. É sempre divertido, certo? Porta-te bem. Até logo. Tu também. Valeu. Tchau, tchau.